O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos por demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estavam te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Podemos nos sentar, queridos irmãos e minhas irmãs. Hoje, Jesus sai da sinagoga. Semana passada, ouvíamos Jesus num encontro com um homem que era chefe da sinagoga. Qual era o nome daquele homem do domingo? Jairo. Aquele homem que era o chefe da sinagoga, o prefeito da sinagoga, que tinha uma filha que estava doente. Este homem que poderia ir a todos os médicos, aquele homem vai diretamente ao médico dos médicos, que é o Senhor. Agora Jesus sai das sinagogas, agora ele vai entrar nas casas das pessoas. Hoje, em especial, ele entra na casa da sogra de Pedro, uma mulher que estava doente, uma mulher que sofria de uma febre terrível. E naquela época, queridos, a febre era sinal de uma pessoa que estava possessa por um demônio, pois as pessoas com febre naquela época viam as coisas, tinham muitos delírios. E Jesus, passando por aquela região, agora não mais ele prega na sinagoga, mas sai da sinagoga e vai entrar nas casas. E hoje, em especial, ele entra na casa desta mulher. Chegando lá, se depara com aquela mulher que estava febril. Ele toca, ele pega na sua mão e naquele momento aquela mulher recupera a saúde. E recuperando a sua saúde, ela se põe a serviço, ela se põe em prontidão. Queridos, tantas pessoas fizeram essa experiência nas Sagradas Escrituras, uma vez que deixaram se encontrar por Deus, uma vez que experimentaram Deus, foram tocadas pelo amor de Deus, as suas vidas mudaram, se transformaram e a partir daí se colocaram a serviço, começaram a servir o Senhor. Que bonito hoje esse testemunho que o Evangelho nos dá. Olha que Jesus, ele sai do meio daquela multidão,
porque o povo queria milagres, queria proezas da parte de Cristo, mas Jesus não era o gênio, da lâmpada mágica que esfrega e façamos os nossos pedidos e ele realiza os nossos pedidos ou os nossos desejos com um estalar. Jesus respeita a nossa liberdade e a nossa adesão total a Ele. Por isso, não procuremos nós encontrarmos na igreja rapidamente a cura. Vem cá, hoje tem 7 quinta-feiras aqui, minha filha. Hoje tem 7 sexta-feira aqui. Hoje vai ter milagre, pode vir. Hoje tem cura, pode vir. É claro que o nosso Deus, que é aquele que é o sacramento da cura, Ele realiza no seu tempo certo, segundo a sua vontade, segundo a sua benevolência, e até mesmo os males que nós passamos é uma cura para nós, uma cura para a nossa família. Então, nosso Deus não é um Deus fantástico, que junta a multidão para ficar rodeado em torno dele. Ao mesmo tempo que ele realiza as suas curas, os seus milagres, ele sai de cena, ele vai orar ao Pai, ele vai falar com Deus. Que bonito nós percebermos isso, que nós temos um papel muito grande. Depois que Jesus, ele recebeu a graça do batismo, ele se coloca a serviço. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, ele me colocou palavras em minha boca para proclamar a boa nova. Eu sou chamado a testemunhar, eu sou chamado a evangelizar. Nós, pelo nosso batismo, recebemos esta graça de testemunhar a Cristo, fazendo a experiência com o Pai. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Por isso é importante a nossa intimidade com Deus, a nossa vida de oração, o nosso terço, as nossas práticas de devoções. Precisamos constantemente estar ligado a Deus. Por quê? O demônio se manifestava naquela época. Hoje também ele se manifesta de forma bem sutis. E nós precisamos conhecer os demônios que nos cercam para que nós possamos afastá-los. Jesus conhecia, logo mandava que ele se calasse. Nós precisamos também ter autoridade sobre aquilo que bate nas nossas portas, que é contrária ao projeto de Deus na nossa vida. Porém, só iremos conhecer os nossos inimigos espirituais quando nós vivermos uma espiritualidade profunda com Deus. Intimidade com Deus significa rezar, significa falar com Deus, significa reconhecer o Senhor como nosso Deus e o nosso tudo. Os apóstolos, os discípulos, tiveram a tentação de tentar o Senhor. Olha, estávamos te procurando, a multidão quer falar contigo. Jesus se afasta. E ele diz assim: temos que ir para outros redores, temos que ir para outros lugares. Que bonito! Às vezes nós viemos à igreja e nos conformamos de chegar aqui na igreja, sentar, rezar e ir embora para casa e não mudar nada na nossa vida. Uma vez que nós experimentamos o amor de Deus, uma vez que nós viemos na casa de Deus, nós temos que sair diferentes e mostrar aquilo que nós encontramos aqui. Se nós sairmos da igreja com a mesma cara que nós entramos, a missa não valeu nada. Não valeu nada. Lá fora as pessoas têm que falar assim: olha, da onde você está vindo? Quem você encontrou? Que felicidade é essa? Me fala, eu também quero experimentar isso. E nós temos que dizer: eu encontrei com uma pessoa, eu encontrei com Jesus Cristo. Opa, bora lá, eu também quero encontrar com Ele. Queridos, se isso não acontece na nossa vida,
alguma coisa tem de errado. Alguma coisa está errada. Nós precisamos ser testemunhos da palavra de Cristo, na igreja, na nossa casa, lá no futebol, na faculdade, em qualquer lugar que nós estivermos. Assim nós estaremos sendo discípulos e missionários. Hoje ouvimos na leitura de São Paulo, ele dizendo que ai de mim se não evangelizar, ai de mim se não falar deste amor de Deus, esse amor que se manifestou a caminho, aquele homem que era Saulo, que era perseguidor dos cristãos, de repente indo para Damasco para matar os cristãos, jovem, mulher, crianças e adultos, aquele homem cai do cavalo. Deus nos defenda de cair do cavalo. Deus nos defenda de chegar a uma doença grave. Deus nos defenda de perder tudo para depois encontrarmos o Senhor. Felizes somos nós, queridos, se podemos vir à casa do Senhor e experimentar esse Deus. Aquele homem que era perseguidor dos cristãos, agora se torna perseguido por causa de uma palavra. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele homem que não ouvia ninguém, aquele homem que era prepotente, que era cheio de si, aquele homem que sabia muito bem a questão da montaria, ele cai do cavalo para reconhecer o Senhor. Que possamos reconhecer o Senhor na sua bondade, na sua misericórdia. Que não precisemos passar por tantas dificuldades na vida para reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida. E por isso, São Paulo nos fala, é preciso combater um bom combate a cada dia para conquistar a coroa da vitória. Se os bons combates eu não combater. E tantas questões, tantas canções nos falam sobre isso. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará, se Ele é por nós? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? E a canção continua, nem a morte, nem o sofrimento, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória. E a canção continua. Aí vemos na primeira leitura de hoje, um homem que perdeu tudo. O seu corpo era fédido, o homem teve lepra, foi tentado por Deus. O demônio desafiou a Deus se podia fazer aquele homem blasfemar contra ele, voltar atrás. Qual é o nome deste homem da primeira leitura? Qual é o nome? Jó. Tinha família, riquezas, posses, perde tudo. Seus amigos amaldiçoam este Deus. Que Deus é esse que faz você perder tudo? A sua esposa abandona este Deus. E aquele homem persevera, porque ele fez uma experiência do amor de Deus. Quando o amor de Deus entra na vida da pessoa, a vida da pessoa muda, se transforma. E aquele homem encontrou o seu tudo. Poderia ter abandonado, poderia ter perdido a sua fé, mas aquele homem leva até o fim e é restituído. Queridos, olha que nós vamos passar por várias peripécias. Olha que nós vamos passar por várias tentações. Talvez a tentação da traição, talvez a tentação de abandonar o Deus, talvez a tentação de não vencer na castidade, no namoro santo, talvez a tentação até mesmo de fumar, talvez a tentação das drogas, talvez a tentação de abandonar a nossa fé, abandonar a igreja. Este homem não abandonou a Deus quando havia perdido tudo. E hoje Deus quer nos desafiar também. Quando bate uma doença na nossa casa, quando alguém fica doente, ou quando há uma confusão na falta do dinheiro, numa situação financeira, nós dizemos assim, muito obrigado, Senhor, é ótimo, o Senhor é muito bom, né? Estou passando isso sem dinheiro, a gente está brigado aqui em casa, eu e minha esposa não nos damos mais bem,
o meu filho está rebelde. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é ótimo, o Senhor é uma bênção, né? Muito obrigado, Senhor, porque hoje eu estou sem dinheiro. Eu não preciso de dinheiro mesmo, né? Muito obrigado, Senhor, porque hoje eu estou sem fé, mas amanhã eu volto, né? Hoje eu não comungo, mas amanhã eu comungo. Muito obrigado. É assim que a gente age? É gritaria mesmo, é cara emburrada mesmo, é afastar da comunhão mesmo. A gente chuta o balde, né? Mas temos exemplos nas Sagradas Escrituras que nos ajudam a perseverar no amor de Deus. Hoje o Senhor quer nos dar este ensinamento. Uma vez que Deus nos toca, uma vez que experimentamos o toque da presença de Deus, a nossa vida tem que mudar. A nossa vida tem que ser colocada a serviço. Aquele homem que experimentou Deus, Jó, aquele homem experimenta Deus e muda, e dá testemunho pela sua fé. Aquela mulher que experimentou Deus na sua doença, que é tocada pelo amor de Deus, se coloca de pé para servir. Nós precisamos fazer essa experiência. Pensamos hoje que o nosso Deus, que é o sacramento da cura, que possa vir curar as nossas feridas espirituais. Pensamos o nosso Deus, que é o médico dos médicos, que possa vir hoje nos curar de todas as doenças, para que possamos ser sadios para servir o Senhor. Querido, ficamos num momento de silêncio e vejamos a nossa vida, o que nos falta para darmos um passo mais autêntico na nossa fé. Quais são os demônios que têm perturbado a nossa vida, que não deixa nós servirmos verdadeiramente o Senhor, que é o médico dos médicos, que é o Senhor dos senhores de nossas vidas.